da Graciane, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Livro de Gênesis, o livro mais difícil de você achar na Bíblia, capítulo de número 7, versículo 1. Gênesis, capítulo de número 7. Glória a Deus. Gênesis capítulo 7. Quem achou diz glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Faço questão de ler novamente. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Se você puder, eu peço a gentileza que você coloque a mão no teu coração e você ore ao Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Eu sei que o Senhor vai falar de uma forma coletiva, mas eu quero ouvir a tua voz falando diretamente comigo nessa manhã. Pai, nós consagramos esse momento ao Senhor. Nós pedimos, ó Deus, a tua bênção. Nós pedimos, ó Pai, a tua presença. Nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que o Senhor continue derramando sobre as nossas vidas, ó Pai, toda sorte de bênção em nome de Jesus. Que o céu continue aberto, que a presença do Senhor continue se manifestando sobre a falar não somente aos nossos ouvidos, mas principalmente, ó Deus, dentro do nosso coração. Pai, que todo mal, que toda obra do inferno, que todo levantar de Satanás contra esta casa, contra esta vida, contra essa família, meu Deus, seja agora destruído pelo poder do nome de Jesus. E somente o teu Espírito tenha liberdade para agir, para se manifestar entre nós, em o nome de Jesus. E quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém, Jesus. Queridos, me dê alguns minutos da sua atenção. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração há alguns dias. E eu falo que essa palavra, de tão simples que parece, e por tantas outras vezes ouvimos, já aprendemos, mas como a palavra do Senhor tem se manifestado e ela se atualiza todos os dias dentro de um contexto de ensinamento para cada um de nós, eu não tenho dúvida que hoje Deus tem uma palavra aos nossos corações. Eu sei que Deus vai trabalhar na tua vida, você que está em casa também, que Deus abençoe a tua vida, guarda no teu coração. Noé é um dos maiores ícones da palavra de Deus, aonde se fala de manifestação de graça, de fé e obediência. Nós podemos intitular Noé como um dos principais, a qual ele tem uma sensibilidade de ouvir um chamado de Deus e cumprir algo no Senhor, que outrora, por ser até mesmo o princípio de todas as coisas, outrora nenhum outro homem na Bíblia teve a ousadia de fazer o que ele fez. Deus, ele criou todas as coisas através da sua palavra. Guarde isso. A Bíblia vai dizer que no princípio a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre ela. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, no versículo 3 de Gênesis capítulo 1, começa então a declarar a criação de todas as coisas. E o interessante é que Deus declarava e as coisas aconteciam. Não existia luz e Deus declarava: haja luz, haja separação entre a terra e o mar. E todas as coisas foram criadas por Deus através da sua palavra. Guarde isso. O interessante é que pelo princípio da criação de Deus, quando todas as coisas já estão formadas aos olhos de Deus, a Bíblia diz que o Senhor agora, não mais por a sua palavra, mas agora pela obra das suas mãos, ele vai pegar do pó da terra e agora ele vai formar aquele que ia tomar conta de tudo aquilo que Deus tinha criado.
A Bíblia vai dizer então que o Senhor, façamos o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança, e essa imagem e semelhança, pelo sopro de Deus, agora tem vida, e ele tem o domínio sobre todas as coisas. Porém a Bíblia vai dizer que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus, tomando a decisão agora de criar uma auxiliadora a este homem, Adão, o primeiro homem, o vindo da terra, ele agora tomando uma parte do homem, ele faz ele cair num sono profundo. E a Bíblia vai dizer que este homem então agora tem uma auxiliadora, a sua mulher, a Eva. O primeiro casamento, a primeira família está instituída justamente no capítulo de número 2 do livro de Gênesis, para você entender como Deus é apaixonado por família. Deus é apaixonado pela tua família. Capítulo 3, a Bíblia vai dizer que o pecado, não dá tempo de eu entrar em todo o contexto, o pecado entra na vida do homem. Você sabe, através de uma manifestação de próprio Satanás na serpente, a Bíblia vai dizer que pelo pecado da desobediência, a maldade entra no homem. E a Bíblia vai dizer que quanto mais a humanidade crescia, crescia-se também a iniquidade, crescia-se também a maldade. Da forma com que a humanidade ia crescendo por uma palavra de Deus, porque Deus disse, olha, ide multiplicai, a Bíblia vai dizer que na mesma intensidade, a maldade, literalmente, ela crescia junto com o crescimento da humanidade. O capítulo 6 vai dizer uma palavra do próprio Deus a Noé, aonde ele informa o como estava a humanidade. O capítulo 6, versículo de número 5 vai dizer que a terra estava cheia de maldade. A terra estava cheia de... E olha o que a Bíblia diz. Versículo de número 6. O versículo 5 diz que a terra estava cheia de maldade. O versículo 6 vai dizer que Deus se arrepende. Presta atenção que outro dia a gente prega mais detalhado sobre isso. Que Deus se arrepende de ter criado o homem. Esse arrependimento não é um arrependimento de ter feito. Esse arrependimento do original é uma mudança de plano. Deus precisa fazer algo, porque a criação no início saiu fora do controle, por permissão de Deus, porque tudo tem um propósito. O versículo de número 7 vai dizer que Deus determina, preste atenção, exterminar a humanidade. Só que no capítulo de número 6, no versículo de número 8, Maico, a Bíblia vai dizer que o Senhor, passeando sobre a terra, ele começa a enxergar que entre o meio de uma humanidade que estava desumana, uma humanidade cheia de maldade, desobediente, ele vai ver nenhum homem, o quê? 3 características. A Bíblia vai dizer que ele vê em Noé, primeiro, que Noé era justo. E justo não tem nada a ver, irmãos, com ser convertido e ser homem de Deus, não ser mulher de Deus. Tem muito ímpio que não conhece a Jesus que é justo. O ser justo é uma obrigação de caráter nosso. Não tem nada a ver se eu sou convertido ou se eu não sou convertido. Ser justo não tem nada a ver com o evangelho. Ser justo tem a ver com caráter. Segunda coisa, a Bíblia vai dizer que Noé era íntegro. A integridade tem a ver com o caráter, com Deus também. A Bíblia vai dizer que no meio de uma humanidade, de um povo totalmente corrupto, maldoso, a Bíblia vai dizer que Noé era íntegro. E o mais, e é isso aqui, irmãos, me pega. A Bíblia vai dizer que no meio de uma humanidade que o Senhor disse, olha, não tem mais jeito, tem que dar um reset. Nós vamos reiniciar, nós vamos começar. O segundo Adão, chamado Noé aqui, vai reiniciar um novo processo. A Bíblia vai dizer que Noé andava com Deus. Queridos, não há desculpa. Escute, nós estamos sim vivendo um tempo em que as informações têm sido extremamente agressivas a nós. Nós estamos perdidos muitas vezes do tempo, porque nós não vemos a hora passar. Mas uma coisa nós não podemos perder na nossa caminhada com Deus: o que? Intimidade, relacionamento e vida com Deus. Nós precisamos encontrar em nós algo chamado prioridade. E a prioridade na minha vida, com todo respeito, não é o meu trabalho, por mais que seja bênção na minha vida. A minha família é a instituição, algo mais importante que eu tenho. E eu tenho que ter tempo para minha família. Mas o que eu preciso ter como prioridade na minha vida é intimidade com Deus, vida com Deus, relacionamento com Deus. Porque isso vai me ajudar a continuar a minha caminhada e viver o propósito que Deus tem preparado para a minha vida. Posso ouvir um glória a Deus por isso, em nome de Jesus? Aí Deus faz uma promessa, uma aliança. Olhe para cá, que forte isso.
Deus vê integridade, Deus vê um homem justo, Deus vê um homem que tem relacionamento com Deus. E aí Deus entra no negócio dizendo: Noé, eu tenho uma aliança com você. E nessa aliança, Noé, eu vou acabar com o mundo, eu vou destruir tudo, e só vai sobrar você e a sua família. E o que Deus faz para salvar a casa de Noé? Fala comigo assim: Deus, sobe a tua voz, fala assim: Deus dá um projeto para Noé. A Bíblia vai dizer que Deus chama Noé, diz: Noé, versículo 14: Noé, faça para ti e para a tua casa uma arca. Noé, construa uma arca. Noé, eu vou entregar para você um projeto, mas é você e a sua casa que vai trabalhar. Escute, irmãos, tem um detalhe aqui que a gente precisa entender. A Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem dizendo: Noé, você vai construir uma arca. Ele vai dar os partimentos dela, ele vai dar a altura, ele vai dar o comprimento, ele vai dar a largura. Ele vai dizer que tem uma porta, vai ter uma janela pequena de aproximadamente 1,5 metros, mais ou menos isso. Mas ele vai dizer: Noé, é você que vai construir. E aqui eu fico imaginando Deus. E é tão lindo Deus é maravilhoso, irmãos, porque Deus sendo onipresente, Deus sendo onipotente, Deus sendo poderoso, soberano, Deus não poderia dizer: Noé, vou salvar a tua família, mas eu vou dizer, haja uma arca. Deus podia ou não podia fazer, haja uma arca, e uma arca aparecer, sim ou não? Mas porque Deus disse, faça. Escute, irmãos, a única vez que Deus disse faça, ou das únicas vezes que Deus disse faça, foi na criação da terra. Até para fazer o homem, Ele pegou de um elemento para que começasse a construção de algo. Eu vou dizer algo para você da parte do Espírito Santo. Deus, Ele tem prazer em te abençoar. Deus tem projetos para a tua vida. Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida. Mas existe algo que eu e você precisamos entender. Isso parte de nós. Deus não quer comodismo. Deus quer que eu e você, através da direção que Ele entrega para a minha vida, eu esteja empenhado em fazer aquilo que Deus colocou na minha mão. Porque olha para cá, Deus poderia dizer: Noé, está aqui a arca, mas eu disse: não, Noé, construa. Você e a sua família vai ter que trabalhar. Fala comigo: nada vem de mão beijada. A única coisa que veio de mão beijada no céu para a tua vida chama-se salvação. Porque você não é salvo pelo teu merecimento, você é salvo pela graça. Vou dizer de novo: a única coisa que veio de graça para a tua vida foi o sacrifício de Jesus na cruz, que eu e você não merecia. Mas Ele disse: eu amo tanto vocês, eu sou apaixonado por vocês, eu entrego a minha vida por vocês. Então a salvação é de graça, mas o trabalho para a gente conquistar tem que ser meu e tem que ser seu. Pastor, eu quero ser bem sucedido. Esforça-te. Pastor, eu quero ter honra. Pastor, eu tenho sonho. Esforça-te, trabalha. As coisas não caem de mão beijada, irmãos. Nós oramos para que Deus faça, mas nós precisamos entender que a parte do homem necessita o meu esforço e o teu esforço para coisas acontecerem. Noé, eu estou te dando um projeto, você executa. Se prepara, Noé, porque tem coisas para acontecer na tua vida que você nunca imaginou, Noé. Mas tem um detalhe: Noé, você vai ter que trabalhar. Cutuca o irmão, está do lado, dá um sorriso para ele, mesmo com máscara. Fala assim: fala para ele: Deus dá o projeto, Deus dá a estratégia, mas o trabalho é seu. Deus tem um projeto de salvação para a tua casa. Deus tem um projeto de salvação para a tua casa. Vou dizer de novo: Deus tem um projeto de salvação para a tua casa, mas você vai ter que se esforçar no trabalho da obra do Senhor, porque isso vai acontecer. Eu estou declarando na autoridade do nome de Jesus, porque eu estou apropriado pela palavra. Vai acontecer, mas tem esforço teu, tem joelho no chão teu, tem lágrima sua. Sabe por quê? Porque todo esforço para Deus tem recompensa no mundo espiritual. Se é para aplaudir, aplauda com vontade, irmão. Outra coisa, Noé, quem vai participar diretamente desse projeto da construção, Noé, é a sua. Deus não falou com cão,
Deus não falou com Jefté? Deus não falou com a mulher de Noé? Olha para cá, isso é forte demais. Deus não falou com as noras de Noé? Deus falou com quem? Só que imagine só Noé no meio de um deserto. Irmão, nós estamos dizendo no meio de um deserto, do nada. Noé pela manhã dizer, olha, nós vamos construir uma arca. Olha, nós vamos construir uma arca. Imagine, irmãos, preste atenção. As pessoas que estavam próximas de Noé começaram a zombar de Noé. Acredito que até mesmo alguns da sua casa começaram a duvidar disso que ia acontecer com Noé, dizendo, como é possível isso? Como construir uma arca? Não tem rio, não tem mar. Nós estamos no meio de um deserto. Só que a Bíblia vai dizer que Noé convence a sua família no projeto de salvação e libertação. Sabe o que Deus estava dizendo no meu coração quando eu estava lendo isso? Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Noé conseguiu convencer a sua casa de um projeto de salvação. Alguém já pegou essa palavra? Noé conseguiu convencer a sua casa. Tem gente querendo mudar a vida dos outros lá fora, mas tu consegue mudar a vida das pessoas que estão dentro da sua casa. Não adianta, irmãos, não adiantava, irmãos, Noé querer salvar a humanidade se a família dele não acreditasse no projeto da salvação para a família dele. Sabe o que acontece, irmãos? Não está aqui, vai vir depois. Acho que nem das 10h30 vai vir hoje, acho que é só à noite mesmo. Mas sabe aquelas pessoas que querem cuidar da vida dos outros, mas não cuida da sua casa, não cuida da sua família? Talvez tem pessoas da sua casa, da sua família, que estão indo para o inferno, condenados, mas está preocupado em olhar para o cisco do olho do irmão, do vizinho, do cunhado, do sobrinho, do tio, do primo, da avó. Se Noé não convence a família dele, escute, o poder da palavra é o poder do convencimento da salvação. O maior desejo de Deus é que toda a humanidade seja salva. Há uma promessa de salvação, e o primeiro lugar que Deus quer alcançar, eu quero profetizar sobre a tua vida, é a tua casa. Em nome de Jesus, eu vou dizer de novo, o projeto de salvação de Deus começa dentro da sua casa. Escute, irmãos, Deus não ia dar um projeto para Noé que a família dele não tivesse envolvida. Escute, irmãos, todo projeto que acontece na tua vida e te afasta da tua família, pode acreditar, não é de Deus, é do diabo. Tudo aquilo que te afasta, primeiro, Deus não dá projeto, Deus não dá visão, Deus não dá direção, Deus não abençoa para que você se afaste da presença dele, primeiro. E Deus não abençoa, não dá projeto, Deus não dá nada que te afaste da tua família, daquilo que é o mais importante para você, a tua salvação, a tua vida espiritual, que se refere à salvação. E segundo, o teu maior ministério, a tua casa, a tua família. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Você pensa comigo, imagine o projeto, Felipe, na mão de Noé, 130 de comprimento, meu Deus, 27, 23 de largura, 15, 16 metros de altura, 3 andares, uma porta, uma janela. Eu imagino Noé tentando entender o projeto. Irmão, se cai na tua mão algo que você sabe que é fácil, ou que é simples, ou que há lógica de fazer, rapidamente você entende. Talvez Noé pensou, imagino eu, não está escrito na Bíblia. Talvez Noé orou ao Senhor, imagino eu, e não está escrito na Bíblia. Ou Noé orou a Deus dizendo, Deus, mas para que uma arca tão grande? Se só tenho eu, a minha esposa, os meus 3 filhos, somos apenas 8 pessoas. Aí Deus disse, faz, Noé, eu dou o projeto, você executa. E Noé, entenda uma coisa, não é só quem você quer que vai entrar, sou eu que vou colocar. Agora preste atenção, irmãos. Imagina comigo, a arca está pronta. Aí Deus diz o seguinte, presta atenção, eu preciso ser rápido porque a gente já vai chegar no final da mensagem. Mas aqui, nesse texto, Deus já começa a ensinar os teus filhos sobre a graça de Deus. Fala comigo, não é por merecimento. Não, fala de novo, em nome de Jesus. Irmão, acho que eu estou tão empolgado, daqui a pouco eu vou pular essa piscina. Eu estou feliz demais hoje, vocês não têm noção como eu estou feliz. Eu estou falando de verdade, irmão. Pensa numa alegria, parece uma criança que não dormia essa noite, irmão. Eu acordava toda hora, às vezes estava na hora de vir para a igreja, porque eu tô feliz demais. Mas pensa comigo, fala assim, ó, Deus
não faz nada pelo nosso merecimento. Falei assim: a salvação não é pelo merecimento, a salvação é pela graça. Aí imagina Deus falando para Noé: Noé, traz um casal de cada animal. Aqui se mostra um ensinamento da graça de Deus. Arca, salvação. A representação, a tipologia da arca aponta para Jesus Cristo, a salvação. Olha para cá. E Deus fala com Noé: Noé, vai vir um casal de cada tipo de animal. Aqui Deus está ensinando que não somos nós que escolhemos, é Ele. Porque se fosse Noé escolher, talvez ele escolheria o que ele gosta. Imagine, irmãos, olha para cá, presta atenção. Imagine se o céu fosse seu. Imagine se você pudesse ter a senha do céu. Fala assim: só entra aqui. Deus fala assim: Alessandro, é o seguinte, você vai ser o Pedro do céu, só entra quem você quer. Irmãos, talvez nem eu estava na fila. Mentira, ele ama eu. Ama, né, Alessandro? Glória a Deus. Aplauda Jesus e diz que ama, né? Ó, imagine se o céu fosse meu, se o céu fosse seu. Aquela pessoa que te pisou, te humilhou, que te traiu. Aí você fala assim: eu perdoei, mas ele lá e eu aqui. Sabe quando essa pessoa entrava no seu céu? Nunca. É por isso, irmão, que a graça não é por quem nós escolhemos ou achamos que é melhor. No céu nós vamos ter alguma surpresa. Primeiro, cheguei, estou aqui. Segunda, você aqui. Terceiro, cadê fulano? Não está aqui. Sabe por quê? Porque a graça nos ensina que não é pelo nosso merecimento. A graça nos ensina que é justamente pelo amor de Cristo na nossa vida. Pastor, o que eu preciso para ter a vida eterna? Salvação. Ser chamado e entender o chamado de Cristo para a tua vida. É viver uma vida de renúncia para as coisas que literalmente nós decidimos deixar para trás e olhar para o alvo chamado Jesus Cristo. Eu caminho vivendo o propósito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: no céu você vai ter surpresa, e a maior surpresa que você vai ter, e essa palavra é profética, é toda a tua família. Você vai conhecer, vai encontrar, vai desfrutar da eternidade na presença de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, aplauda Jesus. Eu preciso correr. Escute, se quem está dentro da arca não está entendendo, imagine quem está fora vendo Noé colocar animal para dentro da arca. Véia louco. A primeira manifestação de loucura estava acontecendo justamente ali. Irmão, se quem está dentro está perguntando, imagine quem está de fora. Você entendeu porque as pessoas muitas vezes te chamam de louco? Você já entendeu porque muitas vezes as pessoas não compreendem o que é o projeto da salvação na nossa vida? Você consegue entender porque muitas vezes somos taxados por pessoas que não conhecem a palavra de Deus e dizem: o que é isso? Isso é loucura, isso é fanatismo. Você precisa de domingo na igreja, você precisa de quarta-feira na igreja, dá dinheiro na igreja. As pessoas não entendem. Se quem está dentro muitas vezes tem dúvida, imagine quem está de fora. Noé nunca construiu nada, era um agricultor. De repente ele tem uma ordem de Deus, e a ordem de Deus é: construa uma arca. Irmão, presta atenção e guarda isso no teu coração. Deus entregou um projeto para Noé. Noé não era arquiteto, Noé não era construtor, mas a Bíblia vai dizer que Noé construiu da forma como que Deus tinha ordenado. Pastor, o que significa isso? E eu libero essa palavra como profética para a tua vida. Deus é assim: quando Ele entrega um projeto para você, quando Ele entrega um sonho, uma visão para você, Ele te capacita para que você possa viver e conquistar e planejar e executar toda a promessa e todo o sonho de Deus. Levanta a tua mão. Tem coisa que Deus está colocando no teu coração e Ele vai te capacitar. E
melhor, Ele vai trazer os recursos que você precisa para viver aquilo que Ele planejou para a tua vida. Se você quer dar glória a Deus, aleluia. Pode aplaudir. Escute, quem dá fora não entende. Colocar bicho dentro da arca, para quem não entendia, era a mesma coisa de encher a arca com coisas insignificantes. Só que tinha um detalhe: Noé até aqui não tinha se alimentado de carne, de animal. Depois ele começa a desfrutar isso. Então, para muitas pessoas, estar na presença de Deus, estar na casa de Deus é loucura. E talvez para muitos, escute isso, guarde no teu coração, vai ser tarde demais. Só que aqui tem outra coisa, preste atenção nisso. Para quem estava de fora, olhava os animais entrando dentro da arca, achava que era algo insignificante. Mas para Deus, é melhor você andar com gente que para eles, para o mundo não presta, do que você andar com quem Deus disse para você que não está no propósito dele para a tua vida. Eu vou dizer de novo. Para Deus é melhor você andar com pessoas que para o mundo dizem que não presta, do que você andar com pessoas que Deus já disse não faz parte do teu propósito. Cuidado com a síndrome de Saul, de fazer aquilo que Deus reprovou para fazer. Olha para cá, Deus reprovou fazer. Saul vai lá e mata todos os amalequitas. Pegou 200 homens, foi para o campo de batalha. Quando chegou lá, destruindo tudo, ele poupou o rei e os animais. Ele disse, é melhor a gente levar o rei e os animais, porque se a gente levar o rei, coloca ele como escravo, todo mundo vai olhar para nós e vai dizer, eita, nação boa, hein? Os caras são bons mesmo. Por quê? Porque eles pegam até os reis e colocam como escravos. Aí Deus dá um grito para Samuel, Samuel, corre lá! E dá no meio desse rapaz chamado Saul. Samuel vai até a presença de Saul e diz, Saul, Deus te rejeitou e está arrancando de você o espírito dele. Aí sabe o que acontece? Preste atenção. Saul vai querer argumentar, vai dizer que o sacrifício, os bois que ele trouxe, que era para Deus, uma ordem de Deus, matar, ele vai dizer assim, eu trouxe para sacrificar a Deus. Aí você sabe qual é a frase que Samuel diz? É melhor obedecer do que sacrificar. Sabe por que muitas vezes a nossa arca não está andando, não está fluindo? Porque a gente está colocando quem Deus não quer na nossa arca. A gente está tendo influência, relacionamentos, intimidade, de sentar, de compartilhar, e principalmente de influência de pessoas que não estão agregando para o crescimento da tua vida espiritual. Aí Deus está dizendo, você precisa abrir mão de algumas coisas. E aí a gente quer fazer igual o Saul. Depois a gente quer usar a Bíblia para disfarçar a nossa desobediência com Deus. Lembra de Adão? Não come, não toca. Deixa eu falar uma coisa para você, não faça. Olha para cá, não faça o que Deus não mandou você fazer. Noé na arca, coloca uma porta, Noé, coloca uma janela pequena. Detalhe, Noé na arca não coloca maçaneta, não coloca fechadura na porta. Noé não coloca nada que dê para você manusear a porta, abrir ou fechar. Preste atenção que isso aqui é forte. E eu preciso ir para a Bíblia. A Bíblia vai dizer que o capítulo 7, versículo 16 diz que o Senhor fechou. Fala comigo, o Senhor fechou a porta da arca. Sabe o que a Bíblia diz? Apocalipse capítulo 3, versículo número 7. Santo, poderoso, verdadeiro, é o que tem em suas mãos a chave que abre e ninguém fecha. E tem também em suas mãos aquela que fecha e ninguém pode abrir. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tem porta que Deus fecha na tua vida, não é para a tua destruição. Tem porta que Deus fechou na tua vida, não é para o teu mal, não é para te ver sofrendo.
Tem coisas que os seus olhos deram errado, não é porque Deus está te castigando. Tem porta que Deus fecha, é para livramento de Deus para a tua vida. Por quê? Porque se a porta que está aberta, a água que estava fora ia entrar dentro e ia matar todo mundo. Tem porta que Deus fechou na tua vida, que você até reclamou, e Deus está dizendo: aquieta o teu coração, eu fechei porque eu estava livrando a sua casa. Só que a gente não entende. Quando algo foge do nosso controle, a primeira coisa que nós queremos entender é porque Deus fez tal coisa. Irmão, tem coisa que você nunca vai entender, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você perde o controle da tua vida, da tua casa, até da tua família, mas Deus não perde o controle de nada. Se fechou, Deus tem propósito. Se abriu, tem propósito. Se deu errado, Deus tem propósito. Sabe por quê? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus está dizendo: aquieta o teu coração, até na porta fechada Deus tem um propósito para a tua vida. Se Deus não fecha a porta, tinha morte. Se Deus não fala não, há muitas vezes na tua vida, irmãos, que talvez se fez bem sim, não está aqui, só da noite. Não vou mais na igreja não, as coisas não aconteceram do jeito que eu quero. Olha para quem está do lado e fala assim: bonitinho do tio, fala. Deus fica no céu lá assim: ele não gostou. Eu imagino Deus no céu. Mas imagina Deus no céu: anjos, vem cá, ele não gostou. O que ele vai fazer agora? Vamos responder rápido para ele. Vamos fazer alguma coisa. Você acha que Deus fica assim no céu, desesperado com o seu desespero? Olha pelo irmão do lado assim: acho que Deus entra em crise com a tua crise. Você acha que Deus entra no quarto, que nem adolescente rebeldinho, bate a porta e fala assim: não fala mais comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem o controle de todas as coisas. Vou dizer de novo: Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Essa porta te fechou, você achava que era melhor. Deus está dizendo: eu estava te livrando de coisa pior lá na frente. Essa situação deu errado agora, é porque Deus estava te poupando de coisas pior lá na frente. Levanta a tua mão, agradece a Deus, confia, dá graça, porque o Senhor está no controle. Eu preciso encerrar. Eu falei até aqui para chegar no versículo 1. Noé, entra na arca, você e a sua família. Era Deus dizendo: Noé, vem. Era Deus dizendo: Noé, vem. Porque se eu disser para você: vem aqui, é porque eu já estou aqui. Era Deus dizendo para Noé: Noé, entra. Porque antes de Noé entrar, Deus já estava no negócio. Deus nunca te leva para um lugar onde Ele não está. E todo lugar que Deus te leva, Ele sustenta a tua vida, Ele sustenta a tua casa. Eu vou dizer de novo, porque essa palavra é profética. Todo lugar que Deus mandar você ir, Ele já está. Todo lugar que Deus mandar você pisar, Ele já tem preparado aquilo que Ele planejou para a tua vida. Aonde Deus te mandar, Ele vai te sustentar. Aonde Deus te mandar, Ele vai te sustentar. Noé, vai rápido, porque o prazo é de 7 dias. Versículo 11, a Bíblia vai dizer que Noé com 600 anos. A Bíblia vai dizer... deixa eu ler primeiro, eu preciso ler. Esse aqui eu vou ter que ler. E no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e a janela dos céus se abriram. Olha para cá. A Bíblia vai dizer que as crateras explodiam. O céu se abre e começa a brotar água de baixo e água de cima. Era um processo tão grande, irmãos, de água, porque Deus tem pressa. Fala comigo: Deus tem pressa. E Deus tem muita pressa, irmão. É por isso que nós temos que correr, falar do Evangelho. É por isso que nós precisamos ansiosamente pregar o Evangelho. Tem muita gente que está indo para o inferno se nós não abrirmos a nossa boca. Deus tem pressa em fazer a obra dele. E eu profetizo que Deus vai colocar pessoas no teu caminho para você evangelizar e pregar a palavra, e vai ter salvação em nome de Jesus. Noé, acelera o negócio que eu tenho pressa. Irmãos, quando a água começou a subir,
e a água começou a descer, irmãos, imagine o desespero. As pessoas ficaram desesperadas, alguns tentaram subir em telhado, alguns tentaram subir no mais alto da montanha, mas a Bíblia vai dizer que todos, fala comigo, todos. Irmãos, essa palavra é linda. A pandemia chegou no mundo e ela não escolheu idade, ela não escolheu classe monetária. Ela pegou do mais simples, talvez ao mais culto, do mais pobre até mesmo o mais rico. Sabe por quê? Porque quando a dificuldade vem, ela vem para todos. Só que tem um detalhe de você atravessar, passar por um momento de dificuldade. Primeiro, vivendo ela. Quem vive a tempestade, morre na tempestade. Quem vive a tempestade, se perde na tempestade. Quem vive a tempestade, tem desespero, não confia. Quem vive na tempestade, não consegue entender o propósito de Deus. Quem vive a tempestade, perde casa, perde família, perde a fé. Quem vive a tempestade, desfalece, morre, se destrói. Só que Deus disse para Noé: Noé, entra. Aonde? Entra. Noé, você também vai passar. Só que você não vai viver a tempestade, você vai passar. Você entendeu porque Jesus está te chamando para perto? Você entendeu porque você está de pé ainda hoje? Você entendeu porque você está respirando ainda hoje? Você entendeu porque no meio de toda essa crise você consegue comer, você tem alimento na tua casa? Você consegue entender que no meio de uma situação dessa, por mais que você esteja passando por um aperto, você está respirando, você está de pé, você pode levantar as suas mãos e agradecer a Deus por isso. Jesus, a arca é a tipologia de Jesus, e o significado da arca é objeto criado para flutuar sobre algo. Olha para cá. A água subiu para todos. A Bíblia vai dizer, irmãos, a montanha, até o alto das montanhas, 7 metros para cima da maior montanha, a arca estava passando. Tinha tempestade? Tinha. Tinha água subindo? Tinha. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida em nome de Jesus. Aquilo que Deus projetou e determinou para a tua vida, não há tempestade que possa parar. Aquilo que Deus planejou para a tua casa, não há tempestade que possa parar. Aquilo que Deus planejou para a tua família, não há tempestade que possa parar. Você pode até passar pela tempestade, mas você não vai viver ela. Você vai passar, você vai vencer, porque Deus tem o controle. Fica na arca, fica na presença de Deus. Se estiver na presença de Deus, você vai vencer os dias difíceis em nome de Jesus. Eu termino. Chegaram, preste atenção, a encobrir as maiores montanhas. Existe um país, um lugar chamado Himalaia, onde lá tem um monte, uma montanha, 8.884 metros acima do nível do mar. Você já ouviu falar? Chama-se o Pico do Everest. Imagina o que tinha de água. Se 8.884 acima do nível do mar, tinha, a Bíblia vai dizer que tinha 7 a 9 metros acima do maior pico. Imagine o que tinha de água. Aqui é a primeira vez que eu vejo água se tornar em destruição, ser um motivo de destruição. Porque a água na Bíblia é mistério. Ezequiel capítulo de número 37, 47 melhor. Água nos artelhos, no joelho, na lombo. Depois você mergulha. Água significa restauração. Naamã mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Água significa vida. Jesus disse para a mulher samaritana sentada na beira do poço: se você me der água, a água que você beber, você nunca mais terá sede. Só que há águas que para um é vida, para outros é arca, o mais alto. E sabe o que a Bíblia vai dizer? Que ela estava passando. Tinha direção. Tinha um piloto na arca. Era para onde Deus. Só que tem uma coisa, irmãos. Quanto mais alto você sobe, quem andou de avião, quem já subiu a serra, já subiu serra já? Andou de avião? Quem andou de avião? Levanta a mão. Não sei você, mas toda vez que meu ouvido começa a zumbir, dá
dá uma pressão. Porque quanto mais alto você sobe, a altitude, ela vai se tornando elevadíssima. E existe algo chamado pressão. Quanto mais alto sobe, maior é a... Você não está entendendo porque tem tanta luta? Você não está entendendo porque tem tanta pressão? É Deus fazendo assim, você. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Se você não quiser ter pressão na tua vida, me perdoe a expressão, sou profeta de Deus para dizer com autoridade, tenha uma vida medíocre. Aceite qualquer coisa. Aceite viver, desculpa, as migalhas que são lançadas na sua vida. Mas se você quiser viver o sobrenatural de Deus, você tem que aprender a lidar com as pressões que vão acontecer. Sabe por quê? Porque quanto mais você sobe, mais as investidas vêm. Mas quanto mais você sobe, mais o poder de Deus se manifesta sobre a tua vida. E eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Você vai se fortalecer nessa caminhada cada vez mais, em nome de Jesus. Só que tem uma coisa aqui, e agora eu preciso encerrar mesmo. Quanto mais sobe, maior é a tendência da arca. Quanto mais a pressão tem, a madeira explodir, estourar. Só que cutuca o irmão do lado, não fala assim, Deus não coloca você em barco furado. Presta atenção, pode aplaudir. Ah, não. Volta para a planta da arca. Moisés, eu quero que você construa uma arca. Eu quero que você construa uma. Moisés, eu falei? É para ver se a arca era, se você sabia. Noé! Agora sim. Só para ver se está ligado. Noé, eu quero que você construa uma 127 de comprimento, 23 de largura, 15 de comprimento. Aí tem detalhe: madeira. Não é qualquer madeira, não, Moisés. Não é qualquer madeira, madeira de cipreste. Estude o que é madeira de cipreste. Uma das madeiras mais resistentes à água. Ela não apodrece. Mas tem um detalhe, Noé. Você vai revestir de betume por dentro e por fora. Deus estava falando, Noé, eu vou te levar a um lugar que você não vai entender. Mas para você chegar ao lugar onde você vai chegar, você precisa estar, a arca precisa estar revestida. Sabe o que eu aprendi aqui? Ser bom só não dá certo. Ter talento só é bom, é importante? É, mas não é tudo. Ser bom te leva para cima, mas ser revestido te mantém em cima. Porque tem muita gente boa que subiu, mas na mesma velocidade que subiu lá. Sabe por quê? Porque no meio da pressão abriu brecha, e quando a brecha abriu, entrou água e veio a destruição. É por isso que eu tenho medo de árvore grande que não tem raiz. Porque se você tiver tamanho, não tiver consistência, não tiver firmeza, não tiver revestimento, da mesma forma que você sobe, você... É por isso que demora mais muitas vezes. É por isso que o processo às vezes é um pouco mais apertado para nós. É por isso que de vez em quando parece que está batendo forte. Mas é Deus dizendo, estou te revestindo. Porque quando eu te colocar no lugar que eu quero te colocar, nada vai tirar você de lá. A pressão vai vir, a dificuldade vai vir, as águas vão vir, mas você vai permanecer no caminho do propósito de Deus para a tua vida. Pega essa, eu preciso encerrar. Sabe por que Jesus não pulou do penáculo?
Quando Satanás disse para ele assim, ó, sobe aqui, pula. E a palavra vai dizer, dá ordem aos teus anjos ao teu respeito. Por que Jesus não pulou? Porque quem levou Jesus para o alto não foi Deus, foi o diabo. E aquilo que o diabo eleva, um dia o diabo tira. Mas quando Deus te eleva, Ele te sustenta aonde você estiver. Se saiu, não era de Deus. Se arrancou, aquieta o teu coração. Deus, quando coloca, Ele sustenta, independente das dificuldades que vierem para a sua vida. Se coloque de pé. Noé, passa betume por dentro e também por dentro e Noé, primeiro, reveste por dentro. Mas também, Noé, não esquece de revestir por fora. Preste atenção, isso é forte. Deus quer da mesma intensidade, mas como prioridade, primeiro, trabalhar aqui dentro. Há uma obra de Deus ainda incompleta na nossa vida, porque nós temos um processo de transformação. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer assim, ó, eu sou santo o suficiente. Eu cheguei no estágio maior, eu cheguei estou pisando nas nuvens. Não. Mas existe um processo, e é esse processo de revestimento. É oração, é jejum, é consagração. Mas Deus não quer fazer a obra somente dentro. Deus também quer fazer a obra por. É por isso que se manifesta a cura. É por isso que muitas vezes tem livramento da tua vida. É por isso que muitas vezes, era como eu disse no início, não era para você estar aqui. Mas o Senhor tem te revestido, tem te dado autoridade, tem te dado poder, tem cuidado da tua vida. E o versículo 8, eu preciso só ler isso daqui para a gente encerrar. Capítulo 8, versículo 18. Diz assim: então saiu Noé, os seus filhos, a sua mulher e a mulher dos seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave e todo mundo que se move sobre a terra conforme as suas famílias saiu para fora. E o versículo 20: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto no seu altar. Sabe o que Deus espera de você? Depois de tudo que você ouviu, que você mantenha o teu coração como um altar de gratidão, de fidelidade e de obediência. Se Deus olhar da terra, Ele vai encontrar teu coração? Conforme Ele procura? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa manhã tão especial. Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, conselheiro, Deus forte. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido o nosso sustento. Pai, nós decidimos confiar. Pai, nós não vamos reclamar se uma porta se fechar, se algo der errado aos nossos olhos. Se nós estamos na obediência, na direção do Senhor, nós continuaremos olhando, caminhando, prosseguindo, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu abençoo os teus filhos, eu abençoo essa casa, eu abençoo essa família, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém, Jesus. Você pode aplaudir Jesus nesse lugar? Glória a Deus. Aplauda, aplauda, aplauda.